Começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Cardinô. No programa de hoje você acompanha com exclusividade. O caso envolve uma loja de veículos em Manaus que adquiria automóveis seminovos de concessionárias a prazo. De acordo com a Polícia Civil, ao menos 100 veículos foram furtados nesse esquema. Você vai acompanhar comigo os detalhes na reportagem investigativa. Você já imaginou comprar um carro em uma loja de veículos e meses depois ser abordado pela polícia e descobrir que o carro foi furtado de uma concessionária? Foi exatamente isso que aconteceu com mais de 100 pessoas em vários estados do Brasil que adquiriram veículos desta loja em Manaus. De acordo com as vítimas, o suposto esquema aconteceu da seguinte forma. Apontado pela polícia como possível proprietário da Aguiar Multimarcas Comércio de Automóveis Limitada, Ivan Lopes comprava carros seminovos de concessionárias e outras locadoras nacionais que possuem franquias em Manaus. O empresário adquiria os carros a prazo, ou seja, grande parte dos pagamentos não eram feitos de forma imediata. De acordo com uma das concessionárias que foi vítima do empresário, entre dezembro de 2024 e janeiro deste ano, uma auditoria conseguiu identificar a ausência no pátio da empresa de ao menos 35 carros. Desde então, a empresa comunicou à polícia o furto dos veículos. Após levantamento, a concessionária conseguiu descobrir que os carros haviam sido entregues para a Aguiar Multimarcas. Porém, o empresário não realizou o pagamento. Foi a partir daí que dezenas de vítimas começaram a procurar a delegacia de roubos e furtos de veículos no Amazonas. As investigações descobriram que o empresário também adquiriu ao menos 120 veículos de outras 5 empresas e não pagou. Grande parte dos automóveis foram vendidos em Manaus e o restante foi enviado para outros estados do Brasil. Nossa equipe apurou que ao menos 60 boletins de ocorrências foram abertos contra Ivan. Quebra de sigilos bancários e telefônicos foram solicitados no âmbito da investigação, que já tramita na Justiça Estadual. Várias vítimas do empresário procuraram o núcleo de investigação do Grupo Norte de Comunicação, apontando prejuízos que chegam à casa dos milhões. Este homem, que prefere não revelar sua identidade com medo de represálias, explica como ele foi enganado pela empresa de Ivan. Ele começou a demorar a entregar os carros e as documentações de veículos. Eu descobri que ele tinha feito a mesma coisa com todo mundo. Todo mundo pagava na conta da Aguiar e liberava os veículos e ele não estava repassando dinheiro mais para o Grupo Parve. Procurei a Parve para saber o que tinha acontecido. Quando eu cheguei lá, tinham informado que os carros tinham sido faturados, mas que o Ivan não teria pago os veículos, que eles tinham faturado o veículo, mas não foi pago. Na delegacia, o que foi informado para o senhor lá? Informaram que o Ivan estava retirando os veículos de lá, mas não estava pagando. Deixou de pagar muitos veículos. Pagou alguns, mas não pagou todos. Ele falou que tinha pago, que ele estava com os comprovantes, que ele ia enviar, ele estava indo lá para o Grupo Parve para resolver a situação, que ele era um comprador de boa fé igual a gente. Aí eu enviei mensagem para ele, ele disse que estava resolvendo, que era para ter um pouquinho de paciência, que ele ia resolver, que ele ia esclarecer tudo. Aí depois ele sumiu, não respondeu mais. Esse outro, que é corretor de veículos, relata como o Ivan agia no mercado de automóveis. O Ivan me ofereceu o carro através do WhatsApp e eu pedi a cautelar da supervisão, né, para fazer uma vistoria no veículo. Tudo ok. O nosso cliente aprovou e logo em seguida ele fez o pagamento para a Aguiar Multimarcas. Nessa situação, o Ivan falou que o carro tinha que fazer uma vistoria. O carro foi. Depois de 7 dias ele entregou o carro. Pegamos o carro e entregamos para o nosso cliente. Só que depois a gente foi surpreendido com o bloqueio dos carros. Todo mundo confiava no Ivan.
Nossa equipe encontrou esse homem na porta da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. E adivinha? Mais uma vítima do suposto golpe aplicado pela empresa Aguiar Multimarcas. Ele disse, não, eu vou mandar para ti a proposta, você vai gostar. Aí mandou a proposta de 3.000 de entrada e 1.800 mês. Eu digo, arruma 3.000 de entrada que a gente financia. Consegui pelo Pan-Americano. Eu dei a entrada, 3.000 fiz o empréstimo, dei a entrada. E aí ele fez o financiamento, saiu, mas só que não saiu o documento do carro, no nome de quem estava comprando, que era do meu filho. Eu fui atrás do documento no nome do meu filho que financiou. E ele sumiu com os carros, ele foi na quinta-feira, na sexta-feira não tinha mais nada. Então, de quinta, ele ainda estava lá. Falei com ele, disse, e aí o documento? Não, já está saindo, está saindo. Quando foi na quinta à noite, eles já tiraram tudo. Quando foi na sexta, eu marquei com ele. Nós nos encontramos lá em frente ali da casa do eletricista ali. E aí eu tentei conversar com ele, passar o documento do nome dele para o nome do meu filho. Para a gente ir no Detran e fazer a transferência do documento para o nome do meu filho. Ele disse, mas eu não posso fazer isso porque eu perdi o carro é meu, ele não me pagou o carro. Quer dizer, esse carro aqui consta como ainda é dele. Não consta como se foi vendido para o banco, porque eles não fizeram o trâmite lá da Aguiar, juntamente com o Roberto, que era o dono do carro. Além de não pagar os carros, denúncias apontam que o empresário vendia grande parte dos veículos à vista e, ao mesmo tempo, financiava o carro em bancos privados. As investigações apontam que o prejuízo causado pela empresa Aguiar e seu proprietário chega a 40 milhões de reais. A situação apresentada na reportagem é muito delicada. As investigações dizem que ao menos 100 pessoas podem ter sido vítimas desse possível golpe realizado por uma empresa de Manaus. É importante destacar que, além de registrar a denúncia nas delegacias, as vítimas também podem ingressar com um processo cível para solicitar o bloqueio de bens que estejam no nome da empresa ou do empresário envolvido. Lembro também que este caso não é apenas no estado do Amazonas. Há pessoas lesadas em vários estados do Brasil. Levantamento realizado por uma empresa de revenda de produtos online revelou que em 2023, cerca de 91 mil golpes relacionados à compra e venda de veículos online foram aplicados em todo o Brasil. Isso resultou num prejuízo de aproximadamente 2 bilhões 700 milhões de reais. Isso é um alerta para você que vê produtos atrativos. Cuidado, viu? Pode ser um golpe. Fique atento. E presta atenção, nessa segunda parte da reportagem, você acompanha uma entrevista exclusiva com um dos gerentes de uma concessionária envolvida. Todos os detalhes agora, hein? Na tela do Norte Investigação. Nossa equipe foi até a sede da Aguiar Multimarcas tentar falar com o empresário Ivan. Porém, descobrimos que o local onde a empresa funcionava foi desocupado e alugado para uma outra loja de veículos. E também tentamos contato por telefone, mas não fomos atendidos. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Por telefone, conversamos com o ex-gerente da Aguiar, que é cunhado de Ivan. Ele negou qualquer envolvimento com os possíveis crimes praticados pelo investigado e disse que está sendo ameaçado pelo empresário. O senhor falou que foi ameaçado, hoje o senhor teme pela sua vida em decorrência disso? Com certeza, porque ele tem dinheiro, acho que ele fugiu com dinheiro, entendeu? E hoje em dia quem tem dinheiro tem poder. O senhor tinha conhecimento que ele vendia o carro à vista e depois fazia um financiamento em cima desses carros? O que acontece? Isso aí foi quando eu não estava, né? Isso eu soube por alto, por conversa. Mas quando eu trabalhava lá, ele tinha realmente um problema em repassar os valores. E ele fez um financiamento, emprestou o nome do pastor dele, o seu Seire, e levantou uns 4 financiamentos em carro que ele já tinha vendido. Com exclusividade, nossa equipe entrevistou o ex-gerente de uma das concessionárias que negociou com o empresário Ivan.
O homem negou qualquer tipo de envolvimento com os furtos dos carros. Em nenhum momento eu participei de nenhuma dessas negociações com essas pessoas que citaram o furto, o bem apreendido, e eu não tenho uma base de como foi feita essa negociação, nem em relação a valores, nem em forma de pagamento, nada disso. É uma coisa que só quem comprou o carro e quem fez a venda sabe responder de forma clara, porque até então a gente tem muita especulação. Antes de o Ivan sumir, desaparecer, ele responsabilizou tudo basicamente para mim. Ele me colocou em uma situação de risco. Ele informou que todos esses valores que ele recebeu, ele teria pago para mim. Só que assim as pessoas, elas pediram comprovação e com isso ele ganhou tempo. Esse tempo que ele ganhou, ele sumiu. E eu fiquei na linha de frente. Eu tinha duas opções. Ou eu me entregava, ou eu ia atrás da verdade. Baseado nos fatos, em tudo que está acontecendo, eu não tenho motivo hoje para ser preso. Eu confio na justiça e eu confio na verdade e na transparência. Não houve nenhum tipo de participação da minha parte. Eu não liberei esses veículos, eu não vendi esses veículos, eu não recebi por esses veículos. E se a investigação toda está em volta desses veículos, eu sou convicto absoluto que nenhum desses veículos é responsabilidade minha. Este especialista em direito penal explicou quais tipos de crimes o empresário pode ter cometido diante da quantidade significativa de vítimas que apontam o homem como o possível autor de diversos golpes e falsificações em Manaus e outros estados. Tudo vai depender, como você bem disse, das investigações. É possível que ele responda por vários delitos, vários delitos de estelionato, ou vários delitos de apropriação indébita, ou vários delitos de falsidade ideológica, por exemplo. Cada um desses delitos poderá gerar um processo criminal. Então, no final, é possível que ele seja condenado por vários estelionatos ou por vários crimes de apropriação indébita, e a pena desses delitos será somado, o que irá compor, então, a sua pena final. Mas vale ressaltar, isso é importantíssimo, que depende da investigação. Por quê? Porque existe também alguns critérios de política criminal que podem fazer com que condutas como essa, elas estejam inseridas dentro do chamado crime continuado. O que é isso? O crime continuado é quando um agente pratica o mesmo delito numa mesma região, da mesma forma e num determinado período de tempo. Se tudo isso for igual, a lei entende que a prática delitiva corresponde a um único crime e os demais delitos irão funcionar como aumento de pena desse primeiro. Mas tudo vai depender do caso concreto, tudo vai depender das investigações. No início da semana, policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos prenderam um homem em flagrante em um cartório de Manaus, quando ele tentava realizar a transferência de um veículo, que fazia parte do estoque de uma concessionária da capital amazonense. A senhora também foi vítima de estelionato consumado, porque ela entregou um veículo de entrada e pagou um valor, então para ela todo o trâmite foi legal. Mas eles estavam pendentes a questão da documentação, e a concessionária foi vítima do furto que levaram do seu pátio. As investigações ainda permanecem, a gente continua o trabalho, porque para sabermos em que ponto tem mais pessoas envolvidas, a gente está trabalhando num certo tempo em alguns casos muito parecidos com de estelionato envolvendo concessionárias e lojas, que o quanto antes poderemos publicar e passar para toda a imprensa com mais detalhes, porque envolve inúmeras pessoas aqui na cidade de Manaus. A Autopar esclareceu que identificou o furto de veículos do setor de seminovos e denunciou o sumiço à polícia. A empresa reforça que segue colaborando para esclarecer os fatos. A nossa equipe se aprofundou no caso, como vimos aí. O ex-gerente alega não ter qualquer envolvimento, afirma que está à disposição da justiça. Agora cabe à polícia esclarecer com o empresário, o dono da Águia Veículos, como isso aconteceu.
Até o fechamento da reportagem, não havia pedido de prisão contra ele. No entanto, de acordo com as apurações, a Delegacia de Roubos e Furto de Veículos do Amazonas está investigando o caso. A expectativa é que o delegado Rodrigo Bahia traga novidades nos próximos dias. Durante a apuração, ouvimos mais de 10 pessoas. A maioria temeu aparecer na reportagem. Medo. A estimativa de prejuízo gira em torno de 40 milhões de reais. 40 milhões. A nossa equipe também foi até a empresa para tentar ouvir o empresário Ivan. Mas fomos informados de que a Guiar Veículos fechou as portas e que ninguém soube dizer o paradeiro do empresário. Mas o espaço aqui do programa segue aberto para ele se pronunciar sobre esse assunto que estamos exibindo. Agora você vai conferir os destaques da semana nos estados do Acre, Roraima, Brasília. Hora do quadro de Olho no Norte. O estado do Acre agora integra o Banco Nacional de Perfis Genéticos com compartilhamento de informações genéticas à rede integrada em todo o território do país. A ferramenta é importante para o combate à criminalidade, porque a partir de agora, todos os perfis genéticos de condenados, vestígios em cenas de crimes, mortes violentas, crime sexual, serão inseridos nos sistemas e cruzados com os dados do Banco Nacional para solucionar casos e capturar suspeitos. A Polícia Civil do Acre agora conta com essa tecnologia para fortalecer as investigações criminais. Agora vamos com informações de Roraima. Aqui em Roraima, um dado alarmante chama a atenção da sociedade. No ano passado, a Delegacia Especializada da Mulher registrou um número alto de violência doméstica. Os atendimentos do Ligue 180 em Roraima aumentaram 8,2% em 2024, segundo dados da Central de Atendimento à Mulher. A delegada Verlânia Silva explica que um dos crimes de violência doméstica mais praticados em Roraima é o cárcere privado. Nós temos o crime de ameaça, ou seja, aquela intimidação, aquela promessa de um mal injusto. Nós temos o crime de lesão corporal. Algumas mulheres que são vítimas de cárcere privado, ou seja, fica presa dentro de casa e às vezes com o celular ela utiliza o canal Disque 100, os canais Disque 100 e 180 para noticiar. Só no ano passado, em Roraima, o serviço recebeu 1.307 ligações, enquanto em 2023 foram 1.208 ligações. Os 3 senadores de Roraima, Dr. Irã, do PP, Messias de Jesus, do Republicanos, e Chico Rodrigues, do PSB, e um deputado federal, Gabriel Mota, do Republicanos, estão entre os parlamentares que fizeram os maiores repasses por meio de emendas PIX. Eles negam irregularidades. O Ministério Público Federal monitora os pagamentos. Mais de 400 cidades em todo o país estão no radar dos procuradores, entre elas Boa Vista, Bonfim e Caroebe, todas em Roraima. Os prefeitos desses municípios devem apresentar a prestação de contas do dinheiro federal repassado a eles por parlamentares. O pagamento das emendas PIX chegou a ser suspenso pelo ministro Flávio Dino, aqui do STF, o Supremo Tribunal Federal, por desrespeitar critérios de transparência, rastreabilidade e correção, mas foi autorizado condicionado ao cumprimento de exigências como a apresentação prévia de um plano de trabalho e em contas específicas. Voltamos aos estúdios. Você que nos acompanha no Norte Investigação, olha, muito obrigado por sua audiência. E você aí da região Norte, você de todo o Brasil, pode mandar sua denúncia, sua sugestão. Olha o nosso WhatsApp, 92, o prefixo 992972401. Na próxima semana estaremos de volta. Nos acompanhe pelas nossas redes sociais, norte.com.br, pela rádio Norte FM. Muito obrigado.